Na Noite Ipanema. Bate um fio. Vamos lá, 10 horas e 44 minutos, conforme prometido, no Dia Mundial da Voz, né, 16 de abril, Dia Mundial da Voz, a gente vai conversar com o Ringo Garcia, uma das melhores e maiores vozes publicitárias que nós temos na nossa cidade e também na nossa região. Antes da gente falar com o Ringo, o Luizinho vai soltar um áudio, é isso, Luizinho? Foi isso que você fez mímica pra mim? Eu tenho aqui alguns áudios do Ringo, ele que é um grande locutor. Eu tive o prazer então de solta produzir. um, a gente conversa com ele e depois ouve mais. Vamos lá, vamos fazer são uns pedacinhos, vamos. Gregório Garcia, Ringo. Muitas pessoas perdem pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. Aproveite o melhor da vida. O Boticário. Momentos felizes. Para sempre. Agora você vai conhecer o melhor motor da categoria. Pegou, né? Você viu que a voz do cara é forte. Boa noite, Ringão. Seja bem-vindo ao vivo aqui com a gente por telefone, cara. Boa noite, Thiago Cordeiro, Ipanema FM, assim que se faz. O grande Luizinho Rodrigues, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Um dia tão especial e é uma honra ter sido lembrado por vocês e por outros amigos, colegas do meio aí que dão esse privilégio pra gente. Exatamente, Ringo, eu sou um grande admirador do seu trabalho, desde a minha primeira oportunidade em rádio, ainda trabalhando na Nova Tropical FM, mas você foi importante na minha carreira, sabe por quê? Porque eu falei assim, eu nunca vou ter a voz desse cara, então é melhor fazer outra coisa, porque a sua voz ela é bastante emblemática e ela puxa a emoção por si só. Você é um cara que cuida muito da voz, Ringo? Cara, o Luizinho me conhece de longa data, ele sabe que existe uma coisa, eu tenho muito defeito, mas falso eu não sou, cara. E eu vou te falar uma coisa, eu não cuido porcaria nenhuma da minha voz. Eu tomo uísque com 2 pedrinhas de gelo, tomo muito chopp gelado, entendeu? E mastigo gelo quando dá na telha, com gripe eu tomo gelado. Eu sou a pior referência que existe para cuidar da voz. Ótimo, esse é dos nossos. É cínico, né? Assim, ele fala na... É assim que se faz. Bom, vamos lá. E Ringo, antes da gente ouvir um outro áudio seu, que o Luizinho tá separando, eu queria que você falasse como é que é o dia a dia de um profissional da voz, né? Você dá palestras, você tem alguns cases bacanas que você apresenta, é um cara muito ligado também com a religião, mas falando do âmbito da voz, como é que é o dia a dia desse profissional? É muito estúdio, muito microfone, muito igual, como é que é? Olha, rapaz, você sabe que essa pergunta é muito subjetiva, porque é óbvio que isso depende de cada habitat profissional de cada um. Por que eu digo isso? Porque existem segmentos na locução. Você, por exemplo, está agora atuando como radialista e fazendo isso muito bem, junto com uma equipe maravilhosa e sem puxa-saquismo, mas é verdade, eu sou suspeito, é verdade, mas vocês fazem parte de um quadro de profissionais que eu tenho o privilégio de compartilhar, não só a profissão, mas a amizade também. E voltando ao assunto da questão da voz, cada profissional tem o seu habitat. Você, como radialista, tem aquele locutor de televisão que faz a locução de cabine, quando está subindo o GC, ou seja, aquelas, numa linguagem mais coloquial, aquelas letrinhas, né, que dão os créditos no final de uma novela, por exemplo. É comum que um locutor de cabine fale, por exemplo, né, rede tal, por exemplo, TV Globo, assista agora, e daí vem lá isso. O que a pessoa é para fazer, né? Eu já fiz isso também, tanto na Globo São Paulo, como na TV Tem aqui, como na TV Vanguarda, várias TVs eu já tive esse privilégio de fazer locução de cabine, e também identificação de emissora, né? Quando você fala o nome de uma estação, seja ela qual for, você tem contrato, e você faz vinhetas, né? Encomenda-se a voz e a pessoa tem que ter versatilidade. Eu, há muito tempo, deixei o rádio, por assim dizer, e fiquei na locução publicitária, plagiando o que diz um grande amigo. Eu tive o privilégio de começar com ele em meados de 1980, que é o Ferreira Martins, é uma voz publicitária maravilhosa. Ele, o Edson Guerra, saudoso Edson Guerra, que foi diretor artístico da Bandeirantes quando eu fiz estágio por lá. Humberto Marçal, ele começou o que hoje se conhece como locução publicitária. É uma referência, né? Aquela locução que a pessoa interpreta, que ela fala
de uma maneira natural, sem ficar inventando, sem muita impostação. É lógico que existe necessidade de um tratamento especial. Você, quando vai numa cerimônia, por exemplo, você não vai vestir da mesma maneira que você vai, por exemplo, comer um sanduíche num trailer. Existe a importância devida e a importância indevida. A importância devida tem que ser respeitada. Então, quando você vai falar, por assim dizer, especialmente num comercial representando uma grande empresa, muitas vezes uma multinacional, às vezes falando até em uma outra língua, depende da necessidade, então é muita responsabilidade. Alguém está confiando em você para fazer isso. E existe, você sabe disso, como grande profissional que vocês são, é bom que o público saiba, existem as categorias de locutores, né? Hoje em dia a nossa classe na comunicação profissional, ela deixou, por assim dizer, há muito tempo de representar o que representava no passado, não por falta de instituições que reconheçam isso, mas por falta muitas vezes do reconhecimento da população em geral, porque, por exemplo, sem desmerecer, mas tem o locutor de supermercado, tem o locutor que vende pamonha, tem o locutor, né? Tem vários profissionais na locução, mas a locução publicitária, ela é tal qual semelhante ao jornalismo, ela tem uma linguagem muito própria, é preciso afinar essa linguagem, esse timbre de voz, essa aplicação da voz, tem que ser disciplinado, essa é a verdade. E muitas vezes a pessoa que está com você, por exemplo, o Luizinho já gravei muito com o Luizinho, com o Lampadinha, que não está mais aqui entre nós, em Sorocaba. Isso, por favor, não mate o Lampadinha. Grande Lampa, grande Luizinho. Não pise. É uma galera aí que eu vou te falar. Entendeu? Então, sabem disso. Muitas vezes o sonoplasta, né, o técnico, o engenheiro de som, seja lá o que for, está trabalhando ombro a ombro com a gente, dá um toque pra gente. Fala, pô, lembra tal comercial, lembra tal coisa. Tem que ter a humildade de ter uma referência, né? A humildade é uma coisa que muitas vezes não é vista com bons olhos, sabe? As pessoas confundem, às vezes, humildade com fraqueza. Mas é necessário, sim, especialmente você está bem afinado com as pessoas que você se relaciona, fantástico, que você está trabalhando, independente de fazer julgamento. O ser humano tem essa imperfeição terrível que é mania de julgar, né? Maravilha. Às vezes julga por que ele está falando assim, ou por que ele se veste assado. Quando a gente para de julgar e vê realmente a mensagem em si, a situação fica bem mais bonita, bem mais interessante. Ringo, vamos lá. Você citou um cara que é uma referência no Brasil e até para o mundo, né? Vamos ouvir um pedacinho dele aqui. Você já ouviu falar que um homem depois dos 40 anos fica ultrapassado, sem chance de se realizar profissionalmente, se não tiver atingido o ponto máximo da sua carreira até essa idade? Muito bacana, né? É uma grande referência. Ferreira Martins. Ferreira Martins. Fala pro Luizinho ver a produtora de som que ele recomenda aí. O Luizinho vai achar. Ô Ringo, queria agradecer muito a sua participação, quase que relâmpago nesse Bate um Fio, né? A ideia é a gente fazer essa homenagem a todos os profissionais da voz. Tem mais um áudio aí, Luizinho? Então vamos lá, solta o som. Eu só queria fazer uma pergunta pro Ringo. Meu Deus. Normalmente você tem aí um texto pra ler, né? E quando você pega aquele texto que é horrível para ler, como é que é fazer aquela interpretação de um texto ruim? Ou um texto que não agrada? Quer que você solte os podres, cara. Você não presta, cara. Eu sei onde Se você não falar, eu vou soltar no ar aqui. Eu sei onde você quer chegar. Olha, gente, é o seguinte, eu já tive o privilégio de falar das maiores marcas que esse país tem, eu já tive esse privilégio. E muita coisa, esse cidadão que está, esse interlocutor, não o Tiago, o Luizinho, ele está se referindo a uma certa clínica, não vou dar o nome, obviamente, que nós tínhamos gravado vários comerciais bem interessantes, criativos, coisas legais. E de repente no meio tinha um telespera, que é aquela mensagem telefônica, né, que fala obrigado por você ter ligado, a sua ligação é importante e tal. E essa ligação... Sacanagem. E a gente estava num clima muito legal, de ter feito coisas bonitas, coisas legais. Aí pintou essa gravação. E bem no momento, rapaz, ele me pegou de surpresa, porque foi o maior mico. Eu já falei, acho que quase tudo quanto é estúdio em São Paulo, aqui em Campinas, aqui em Sorocaba. Mas, cara, nunca sofri tanto para falar que nesse dia com o Luizinho. Vamos lá, ele tem o áudio. Agora, alguns destes tratamentos. Tratamento dos pés. Corte correto das unhas.
unha encravada ou infeccionada. Agora Pare que não vai dar certo isso. é o prenúncio. Isso foi no meio da gravação. Não, dá uma olhada. O cara, ele deixou solta a coisa. Deixou, Por cara. favor, vai dar Pra certo tentar isso aqui. interpretar isso, encravada, infeccionada. E tem os pi no meio aí, né, meu? Que saiu umas bobagens. Ah, não posso. Não, mas maravilha. Ringo, eu queria agradecer muito sua participação, viu? Um abraço pra você e parabéns pelo seu dia. Faz o seguinte, ó, pra ficar marcado, manda no meu e-mail uma vinheta pra mim, para que eu possa fazer pra vocês uma vinheta da noite aí pra FM, para que fique marcado esse registro aí, esse bom papo que a gente teve hoje à noite no Dia da Voz. Maravilha. Gostei, Ringo. Um abraço, cara. Sou seu fã, tá bom? Sucesso. Valeu. 10h55, esse foi o Ringo Garcia, uma das maiores vozes do Brasil, ao vivaço pra nós. Vamos lá, faltando 5 minutos pras 11. Daqui a pouco, Jairo Sanches, ao vivo também, aqui no Na Noite Ipanema.